Pessoal, próximo painel. Indústria de fundos como catalisador de investimentos e novos negócios. A gente queria subir aqui, chamar os nossos painelistas aqui para subirem para o palco. Edu é o moderador do painel. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Eu vou chamar a Soraya. Eu estou olhando ali a ordem que está no slide para a gente sentar na ordem. Obrigado, Soraya. Vou chamar a Luciane. Luciane. E eu vou chamar a Cacu. Vamos com a gente, Cacu. Obrigada. Não precisa, não precisa. Tá ótimo. Gente, eu tenho a honra de estar aqui com 3 feras do mercado financeiro. Gente, algumas de vocês eu já acompanhava, né? A Soraya, mãe do Edu. A Cacu, o pessoal fala muito bem de você lá no nosso staff, Cacu. Inclusive foi pedido deles te trazer. E a Luciane eu não conhecia, é um prazer te conhecer, Luciane. Prazer é todo meu. A gente começa aqui os nossos painéis fazendo a nossa autodescrição. Posso começar por você, Cacu? Você pode fazer sua autodescrição? Posso. E aí, no fim da sua autodescrição, você se apresenta. Fechado. Bom, eu sou a Carolina Cury, sou uma mulher branca, altura mediana. Estou com um vestido azul, sapatos pretos, tenho o cabelo bem curtinho, ruivo. E estou à esquerda do Edu. Obrigado. Eu vou passar, então, para a Luciane fazer a autodescrição. Aí depois eu volto de novo e você... Esquerda não, estou à sua direita. Você que está à minha esquerda. Já... Não esquenta a cabeça, Tenho Cacu. 3 anos entendendo sobre esquerda e direita e já vi que não vou conseguir ajudá-lo. Esquerda e direita é só uma questão de perspectiva. É isso, não dá nem para falar da mão do relógio. Luciane, você pode fazer sua autodescrição? Claro. Bom dia. Eu sou a Luciane. A altura é sempre uma questão de referência, né? Então, estatura mediana. Hoje eu estou com uma calça jeans, um casaco azul e tenho cabelo curto, mais curto que o da Cacu. Obrigado, Luciane. Soraya? Obrigada, Edu. Bom dia a todos. Eu sou Soraya Alves e só antes de me autodescrever, eu vou lembrar que eu tenho um filho chamado Eduardo. Então, vocês podem imaginar a Soraya Alves, um filho chamado Eduardo. Foi assim que eu conheci o Edu. Então, eu falei que ele entrou no meu coração desde sempre. Obrigado. Obrigada. Eu sou uma mulher branca, de cabelo e olhos castanhos, cabelos aqui mais compridos do que as das meninas que estão me acompanhando. Também de altura mediana, estou usando um vestido preto e um sapato preto de salto alto. Então, eu quase posso dizer que eu tenho uma altura um pouquinho mais alta hoje do que o normal. Obrigado, Soraya. Eu vou me autodescrever novamente, porque eu vi que mais gente chegou, mas prometo que eu não faço essa autodescrição novamente no último painel. Sou o Eduardo, eu tenho 1,80 m, sou preto, tenho cabelo curto, tenho alguns fios brancos, eu estou num paletó, na verdade, um blazer cinza, claro. Estou de camiseta preta, o auditor de camiseta preta, e uma calça e um tênis preto, tá? Bom, agora a gente vai dar início. Eu vou pedir aí para cada uma de vocês se apresentar, falar o papel de vocês no mercado financeiro. Se a gente puder fazer isso, aí a gente já começa uma rodada de perguntas. Vamos lá? Fechado. Bom, eu sou Cacu, sou sócia do BTG Pactual, estou lá há 20 anos, sou advogada de fundos de investimento, acho que papel na indústria, acho que esse ano, principalmente, espero eu que um papel importante, dado todas as mudanças que estão acontecendo. Acho que o que a gente busca é sempre estar muito próximo do regulador, do autorregulador. Soraya já é amiga de longa data, e espero hoje que a gente possa contribuir um pouquinho para que quem já está por dentro saia com mais dúvidas
porque eu acho que é nesse momento que estamos, e isso é bom porque fomenta a discussão. E quem ainda não está por dentro, que saia com a cabeça cheia de ideias. Ótimo, é o nosso objetivo em conjunto aqui. Luciane? Muito bom. Bom, eu estou há 23 anos no mercado financeiro, já fiz de tudo nesse período. Nos últimos 4, agora no Santander, responsável aqui pela área de investimentos, em especial focado na distribuição. E também faço parte do Fórum de Distribuição da Ambima, Fórum de Distribuição de Investimentos, e da Comissão de Supervisão. Então, também tentando contribuir aqui para a evolução dessa indústria que vem se disruptando muito, mas ainda muito por fazer. Obrigado, Luciane. Soraya? Bom, eu sou Soraya, né? Eu sou gerente executiva da Ambima. Lá eu sou responsável pela área do jurídico, compliance, credenciamento das instituições na associação e também divido a cadeira de segurança da informação com a minha parte de tecnologia. Antes de trabalhar na Ambima, eu já estou lá há 14 anos, eu também trabalhei no mercado financeiro. Venho originalmente da área regulatória, da área de regulação de fundos, de mercados, mas ultimamente na associação eu cuido muito mais de uma parte de uma agenda tributária, que eu acho que é tão relevante quanto todas as mudanças regulatórias que a gente tem vivido aqui na parte de fundos, e espero contribuir aqui para as discussões do painel. Certamente vai contribuir, Soraya. Eu costumo falar, pessoal, que um fundo de investimento foi um dos elementos primordiais para a bancarização de parcela significativa da população, que é o FDIC, nosso famoso FDIC. Por quê? Porque ele viabilizou uma série de atividades no mercado financeiro que a gente antigamente não tinha. O fundo de investimento é um elemento importante. E a gente tem aí vindo a 175, a resolução 175, que todo mundo que trabalha com fundo já apelidou da 175, que vai ser um marco regulatório. E aí a minha primeira pergunta aqui nesse painel, para você, Cacu, é o seguinte: quais são as principais mudanças positivas que a 175 traz? A gente percebe que o mercado de vez em quando está querendo adiar, não vamos começar com isso agora. Já de hoje. Já Agora vai. Agora vai. Mas a gente sabe que traz várias mudanças positivas, né? Quais são essas mudanças positivas, Cacu? Você pode falar um pouquinho? E além disso, além dessas mudanças positivas, tem alguma mudança que é necessária, que essa regra não trouxe ainda? Olha, uma pergunta ótima. Eu trouxe uma pequena cola de tudo que eu tenho que falar nessa primeira pergunta. Mas acho que, brincadeiras à parte, é importante a gente fazer uma retrospectiva, né? Então, acho que a 175 foi uma consolidação e uma normatização pela CVM do que já tinha sido estabelecido lá com a Lei da Liberdade Econômica. Então, acho que a gente teve um gap temporal aí, muito por conta da pandemia também e de tudo que aconteceu, mas a gente teve um tempo para digerir os conceitos, né, que a própria Lei da Liberdade Econômica trouxe, que a 175 regulamentou de forma tão legal e tão inovadora. Acho que, comentando alguns pontos que eu acho que são, na minha concepção, os principais, primeiro de tudo, mudou a estrutura, né? A gente, obviamente, os fundos continuam sendo condomínios, agora, reconhecidamente, condomínios de natureza especial. Acho que isso nunca teve escrito, também nunca foi um problema, mas é tão bom ver isso escrito, principalmente em cabeça de advogado, que a gente sempre pensa, nossa, como que nunca falaram sobre isso? Então, já estamos mais tranquilos. Mas acho que o papel de cada prestador de serviço mudou muito, né? A gente sempre teve o administrador como ali o grande, né, a grande figura e o guardião do fundo, e, né, a CVM falava muito do gatekeeper, e o que a gente via na prática não era bem isso. Ninguém aplicava num fundo porque o administrador é fulano. A pessoa aplicava no fundo por causa do gestor. E mais, não era o administrador que contratava o gestor, era o gestor que ia lá e fazia uma tomada de preço e via quem era o melhor administrador e contratava. E a CVM entendia essa dinâmica, mas quando você ia ler a regra, quando você lê a regra que ainda está em vigor, eram as avessas. Então, eu acho que a 175 ela conseguiu trazer um protagonismo formal para o gestor que sempre existiu. Então, esse papel sempre foi dele, mas nunca foi formalizado.
Então, isso eu acho que é uma mudança regulatória muito boa. Acho que traz não só um protagonismo, como eu falei, mas uma rediscussão, trouxe uma rediscussão das responsabilidades de cada um, do papel de cada um dentro daquele fundo. Então, agora, o gestor está em pé de igualdade ali com o administrador, e os dois agora são chamados de prestadores de serviços essenciais, e eles, em conjunto, constituem o fundo, em conjunto, estruturam o fundo, e isso, de fato, é o que acontece. E ao gestor, né, agora vão caber responsabilidades que antes eram do administrador e que faz muito mais sentido estarem no gestor. Exemplo mais, acho que a gente mais está debatendo, a contratação do distribuidor. Que faz esse acordo, quem debate, quem decide o quanto que vai pagar, é de fato o gestor. O administrador entrava ali muito mais no operacional e numa logística contratual e de pagamentos no fim do mês, digamos assim, do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que ter também essa divisão de tarefas é super importante. E aí, quando você fala dos prestadores, eu já puxo para um segundo ponto, que é, antes você tinha uma responsabilidade solidária. A nossa regra já tinha caminhado para tirar a responsabilidade solidária, isso veio na regra de FIP, com a 578, mas para os fundos que a gente chama de fundos líquidos, a solidariedade ainda estava lá. Então, a 175 tira essa responsabilidade solidária. O que é super importante também, para que cada um entenda ali, né, o seu escopo e saia um pouco dessa noção de bolso fundo do administrador sempre. Então, isso é muito importante. E aí, pegando, né, o gancho do gancho do gancho, a gente fala de responsabilidade e vem para um ponto que é super importante, primordial, principalmente quando a gente está falando de uma indústria que a gente quer alavancar para institucionais, para investidores estrangeiros, que é a responsabilidade limitada do cotista. A gente tem hoje uma regra onde fala que o cotista ele pode ser chamado a aportar dinheiro no fundo. Isso trazia, muitas vezes, uma insegurança do investidor que não queria, que queria se comprometer com aquele cheque específico que ele tinha colocado naquele veículo. Então, agora, a 175 traz isso, e eu acho que com uma beleza de não obrigar. Ela fala que poderá, que você vai ter que dizer, quando você elaborar o seu produto, se ele tem responsabilidade limitada, que, obviamente, a regulamentação deu a entender que é o que eles querem que seja o base case, ou ilimitada, e que isso tem que estar muito expresso e o investidor tem que ter isso de forma muito consciente na hora de decidir o seu investimento. E isso é muito bom, acho que principalmente, como eu falei, para institucionais e para não residentes. Um outro ponto, que quando a gente estava discutindo, eu participei na mesa com a Ambima, a gente foi propor para a lei da liberdade econômica, e a gente falou, e se tivesse classe? Igual as estruturas lá fora, né, as SPCs, putz, a gente acha que é um long shot, e aí, de repente, vem as classes e subclasses. E é uma estrutura super legal, que tem acho que tem um potencial de consolidar um monte de estrutura, de você ter acho que famílias de fundos rearrumadas por uma, né, vamos pegar também todo o intuito, acho que de regulação e autorregulação, que é de transparência, então você ter um desenho mais fácil, onde todos os arranjos vão estar ali, e um dos pontos da norma foi de granular, né, a parte de remuneração, então abrir o quanto é administração, abrir o quanto é gestão, abrir a taxa máxima de distribuição, você ter a possibilidade de fazer isso em classes de cotas, em subclasses, e a classe foi além. Ela falou, olha, dentro do fundo você vai ter classes e cada classe pode ter ativos diferentes. E essas classes não se contaminam. Gente, isso é genial. Mas aí, puxando um pouco da sua segunda pergunta, já para ir junto, nesse ponto a gente tem um desafio. Porque quando saiu a regra, a unidade tributária autônoma veio como fundo. E aí a gente tem um ponto. Eu não posso considerar o fundo. Eu tenho que considerar cada classe. Porque se eu estou falando de patrimônio segregado e que cada classe vai ter uma carteira completamente diferente da outra, se eu considerar a tributação no fundo, acabou. Então, eu preciso que a Receita entenda como unidade tributária autônoma cada classe
e que elas não se contaminem. Uma classe desenquadrou, você não vai poder ter, né, um efeito cascata para as demais. Então, acho que quando a gente fala até de prazo de vigência, a regra entra agora em outubro, mas o ponto de classe e subclasse só entra em abril de 24. De novo, um golaço da CVM por saber que a gente carece aqui de uma manifestação da Receita. Então, dá um tempo também para que isso aconteça. E aí, em abril, quando a gente puder, né, sair jogando aí com classe e subclasse, a gente já ter essa manifestação da Receita. Subclasse, eu acho que é maravilhoso. Você consegue ter um monte de arranjo dentro dos fundos. Você consegue ter estruturas, por exemplo, de private, onde você tem um usufruto, onde você tem né, alguém da família com voto, alguém sem voto. Isso tudo tinha que ser tratado em contratos esparçados. E você vai botar tudo dentro da regra. Acho que a 175 ela veio ali consolidar um monte de coisa dentro de um veículo só. E eu acho que, por fim, obviamente, não dá para não falar disso, ampliação dos investimentos que os fundos podem fazer, e aí a gente entra em investimento no exterior, entra na parte mais ESG, crédito de carbono, a parte de cripto acho que vai ficar muito mais regulada também, e outros instrumentos de liquidez que a gente tem discutido também muito agora e que a CVM já está trazendo para o âmbito dos fundos. E aí, side pocket, swing pricing, acho que são estruturas que a gente antes não poderia nem pensar. Hoje você tem um fundo ilíquido, você vai lá e fecha ele para resgate. Nossa, tem tantas outras coisas que a gente pode fazer. Então, eu acho que isso também, com a 175, abriu o nosso leque aqui de opções. Falei demais, né? Mas é que não falou demais, não. Fez uma pergunta muito difícil de sintetizar. Não tem problema nenhum, não falou demais, não. Ou seja, isso é um passo largo, é um passo firme e é um passo importante para o futuro em relação à indústria de fundos aqui no Brasil, né, Cacô? Perfeito. E quando uma das últimas falas aqui da Cacô, Soraya, foi em relação até à tributação, né? E existe aquela tributação que é possível, aquela que a gente consegue fazer, aquela que a gente gostaria de ter. Em relação a isso, Soraya, como você entende que a gente está? Bom, se a Cacô achou a pergunta dela difícil, quando a gente fala de tributação, eu posso falar que acho que a gente está um pouquinho mais de problema do que... Pode. Acho que a Cacô já trouxe aqui alguns pontos, né? Acho que talvez uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje em relação a fundos e na parte tributária, mas só para a gente resgatar um pouco, né? A gente tem hoje uma complexidade tributária no Brasil gigantesca. Acho que não só para a parte de fundos de investimentos, mas para investimentos de uma maneira em geral e para todo o resto da sociedade, da cadeia produtiva, né? A tributação, a gente sabe o quanto é complexo, a gente vem acompanhando aí as discussões sobre a reforma do consumo e os impactos que isso gera, por exemplo. Mas, voltando aqui para fundos, a nossa legislação tributária ela foi se desenvolvendo muito no caso a caso, né? A gente tem uma regra geral que se aplica a grande parte dos fundos, mas a cada produto novo, a cada fundo específico, foi necessária a criação de uma regulação tributária própria. Então, a gente tem regulação tributária própria para FDIC, a gente tem regulação própria para FII, fundo imobiliário, para fundo de agro, para FIP infraestrutura, enfim, a gente tem diversas regulações tributárias específicas para diversos fundos de investimento. Então, isso cria uma complexidade adicional quando a gente está falando da parte de investimentos e cria, né, a necessidade ou cria a percepção de que a tributação acaba se tornando um elemento importante, tanto na definição do produto, na criação do produto e como você vai fazer para ele se encaixar na regra tributária, quanto muitas vezes para o próprio investidor na sua tomada de decisão. Então, isso é muito ruim, né, para o nosso setor, porque a tributação não deveria ser um dos fatores que estão na mesa para a tomada de decisão do cotista e para a própria tomada de decisão dos investimentos. Agora, entre a gente falar qual que é um modelo de tributação ideal, acho que, sem dúvida alguma, a gente está falando de simplificação, de isonomia, né, de a gente retirar essa grande carga de compliance tributária que as instituições têm, só que tem um problema. A gente está dentro de um avião, com ele voando, com todos os fundos aí existentes, e eu vou fazer aqui uma comparação de que fazer qualquer proposta de mudança tributária mais estrutural é praticamente pedir para trocar as asas do avião com ele em pleno voo.
Então, acho que realmente é difícil quando a gente pensa de qual seria um modelo de tributação ideal para o mercado de investimentos de uma maneira geral, incluindo os fundos, e para o que a gente tem de possibilidade na prática hoje. E aí eu acho que a gente precisa enfrentar, talvez, os problemas aos poucos, né? Acho que um deles a Cacul trouxe aqui, que é essa enorme evolução que a gente teve na parte regulatória dos fundos de investimentos. Tem uma diferença importante também, né? No Brasil, a gente consegue ter a parte regulatória, principalmente voltada para a CVM, o mercado de capitais, sendo regulada por atos infralegais. Então, a CVM tem muita competência para poder fazer regulação e para poder desenvolver, né, o mercado de uma forma muito mais célere, muito mais rápida, sem precisar da edição de normas e de leis. Enquanto na parte tributária, necessariamente, a gente precisa de leis para serem alteradas. Então, a gente está vendo cada vez mais uma evolução de regulador, uma evolução dos produtos, uma evolução do mercado, e a regra tributária que vai ficando para trás e que, às vezes, vai dificultando a criação ou o avanço desses produtos. E na parte de cotas, né, de fundos de classe de investimentos, eu acho que é esse o cenário que a gente está vivendo. A gente já tem a previsão legal pela Lei de Liberdade Econômica desde 2019. Tivemos a regulação da CVM o ano passado, que entra em vigor aí a partir do ano que vem nessa parte, e a gente ainda não tem uma previsão legal para que a gente possa fazer a tributação no nível das classes e não mais no nível do fundo, realmente abrindo todas essas possibilidades que a classe de cotas traz para a indústria de fundos. Então, acho que esse que é um primeiro avanço importante, né, sem a gente falar necessariamente de mudanças mais estruturais, que são sempre muito bem-vindas. Acho que a gente vive um cenário onde a simplificação ajudaria muito, né, ajudaria o fisco, ajudaria os prestadores de serviço na estruturação dos produtos e ajudaria os investidores a entender um pouco mais como funciona toda a dinâmica, sem ter ali tantas diferenças entre a tributação. Mas acho que ainda são passos que a gente precisa alcançar e a gente vem trabalhando arduamente para tentar obter essas mudanças no legislativo. Obrigado, Soraya. De fato, né? Fazer essas mudanças aí, de vez em quando a gente até fala, olha, a tributação desse fundo poderia ser assim, poderia ser assado, mas é muito mais complexo que isso. Bom, sem mudar o tópico, mas tentando encaminhar de um pouquinho de outra forma aqui, a gente sabe que essa indústria é pujante, a gente sabe que traz soluções boas aí para o mercado financeiro, né? Quando a gente utiliza fundo aqui, fundo de investimento ali. Esse nível de confiança, ele tem um processo de retroalimentação, né? Então, quanto mais dá certo, mais confiança a gente tem. Quanto mais a gente sabe sobre o produto, mais confiança a gente tem. Ou seja, quando a gente destaca 2 elementos aqui para o fomento da confiança da indústria de fundos, a gente tem educação financeira e transparência. E eu queria, Luciane, ver como você conecta esses 2 elementos para que a gente continue caminhando para onde a gente está caminhando em relação aos fundos de investimento. Não, esse é um tópico que conecta bastante com o mundo da distribuição, né? Porque é super importante ter uma indústria sólida, confiante, e eu acho que a 175 tem muito desse propósito, né, de deixar cada vez mais claro qual que é o dever fiduciário, né, de um administrador, um dever fiduciário operacional, e qual que é o dever fiduciário de um gestor, um dever fiduciário negocial. E todo esse termo, todo esse arcabouço, é um conteúdo que a gente aqui digere muito bem, né? A Faria Lima, o mundo dos gestores. Traduzir esse conteúdo todo aqui, né? E essa segurança que o regulador e que todos os players do mercado querem implementar para a ponta lá do cliente investidor, lá na pessoa física, é um grande desafio. E isso passa muito por educação financeira, né? De novo, todo esse arcabouço, falar de fundos, às vezes o cliente investidor, lá na ponta, sequer sabe o que quer dizer um fundo de investimentos. Às vezes assusta mais do que traz uma confiança. Então, a gente tem, obviamente, um espaço enorme, enquanto Brasil, para evoluir nessa pauta de educação financeira. E é muito importante que o investidor invista muito em informação. Informação é o principal ativo para se tomar uma decisão de investimentos. E aí, conectada nessa pauta da 175, o regulador também traz a questão da transparência, porque informação é
ter acesso a ela de forma simples e transparente. Então, quanto mais o investidor sabe como é que aquele produto remunera o distribuidor, mais ele consegue entender qual que é o conflito de interesse que existe quando lá na ponta alguém recomenda um fundo A, um fundo B, ou um outro produto X ou um produto Y. E aí, paralelo ao 175, vem agora 178, 179, para fazer com que esse ecossistema esteja todo conectado e que a gente consiga, de fato, evoluir na quantidade de investidores que acessam esse tipo de produto, né? Hoje a gente tem aí menos de 35% da população que investe, que consegue guardar algum tipo de recurso. E, de fato, os fundos de investimento são uma excelente oportunidade para se iniciar, para se entrar nesse mundo, dado que tem lá um gestor experiente acompanhando o mercado 24/7 para tomar as melhores decisões em prol do investidor. Então, a agenda toda aqui regulatória para trazer mais segurança, mais opções para o cliente investidor é super bem-vinda e precisa estar conectada com essa agenda de educação financeira, de transparência, para que toda essa cadeia evolua de forma contínua. E aí, outros dois benefícios que a 175 também traz é a possibilidade agora do investidor acessar fundos, né, que investem 100% no exterior. Isso até então só era possível para investidor qualificado. E o conceito de investidor qualificado hoje também talvez não seja mais moderno, né? Não quer dizer, não é o volume de investimento de R$1 milhão que define o nível de conhecimento de um investidor. Ele pode, com tanta informação disponível, ter muito mais conhecimento do risco que está tomando, independente do volume de investimentos que tem. Então, a 175 traz a oportunidade de democratizar ainda mais o acesso a fundos que investem 100% no exterior, a FDICs, traz mais informação sobre toda essa pauta de ESG. Enfim, então, uma agenda aqui que tem como propósito aumentar consideravelmente a quantidade de clientes investidores no Brasil. Obrigado, Luciane. E agora eu vou sair um pouquinho do script, mas prometo para vocês que qualquer pergunta aqui eu vou tangenciar esse assunto que a gente está discutindo. A gente falou aqui de mudanças regulatórias importantes, né, até para fomentar esse mercado. A gente também tratou um pouquinho de aspectos tributários, aí, como é difícil a gente trocar a asa do avião com ele em movimento, isso não vai ter como. E a gente sabe aí que é um mercado que a gente precisa de conhecimento e a gente precisa de conhecimento para atuar nesse mercado, né, para fazer os investimentos. E, em contrapartida, também, a gente precisa de transparência em retorno para criar aí uma cadeia de confiança que vai ser importante para, de fato, pavimentar esses passos importantes que a gente tem dado em relação a isso. A gente fala muito sobre fundos investindo no ambiente ESG. A gente tem falado bastante sobre FIAGRO, até fundo para institucionalização de clubes de futebol. Então, olha a gama de opções que a gente tem em relação a fundos de investimento, né? Quando o primeiro painel aqui, a gente tratou sobre Embedded Finance. Embedded Finance, o acoplamento de serviços financeiros na indústria não financeira, ele muitas vezes passa pela utilização de fundos de investimento. Aqui a gente temos aqui 4 fãs aí daquilo que a gente trabalha. Eu trabalho também com tributação em fundos de investimento. E eu queria aqui perguntar, Soraya, se você puder responder. Fica à vontade, Luciane e Carol também fiquem à vontade para comentar. A gente tem discutido bastante reforma tributária, então a gente abre o Valor Econômico, abre os jornais e a todo momento está lá, reforma tributária é isso, reforma tributária é aquilo, passou na Câmara dos Deputados, está sendo discutida no Senado. Reforma tributária sobre o consumo, mas é a primeira etapa da reforma tributária. A gente sabe intuitivamente, até com base no nosso conhecimento, algumas vezes até superficial, e para outros profissionais que atuam no mercado mais profundo em relação a essa reforma, que vai ter aspectos super positivos aí sob o ponto de vista de melhora na economia.
Agora, a gente está falando de reforma tributária sobre o consumo. Reforma tributária sobre o consumo, inevitavelmente, vai gerar impactos indiretos nessa indústria. Mas, quando a gente está falando de reforma tributária, Soraya, você vê alguma mudança em relação à tributação de fundos? Ou seja, numa outra etapa da reforma tributária, que é a tributação sobre a renda, será que há algo que a gente poderia mudar para fomentar um pouco mais? O que você acha? Eu acho que é um pouco do complemento do que eu falei antes, né? A complexidade que a gente vive hoje nessa parte tributária, ela está chegando num ponto que a gente talvez realmente precise repensar e precise, a despeito da dificuldade de trocar as asas do avião com ele voando, a gente talvez vai ter que aqui, como mercado, como fisco, como governo, pensar em modelos que a gente consiga avançar para trazer mais simplificação. A gente tem um contencioso tributário na parte de investimentos que é importante, né, quando a gente fala ali de responsabilidade dos administradores, que em grande parte faz o recolhimento na fonte de toda a parte dos impostos incidentes sobre os investimentos, principalmente em fundos. Então, a gente acha que é inevitável a gente ter que avançar em discussões que tratem de simplificação. Simplificação, isonomia entre os diversos produtos. A gente sabe que hoje a gente tem diversos regimes, então a gente tem produtos com regime favorecido de isenção, de alíquota zero, a gente tem diferenciação entre renda fixa, entre renda variável, a gente tem uma preocupação no alongamento dos prazos dos investimentos e muitas vezes a tributação foi vista como um indutor para que isso acontecesse. Então, são vários elementos juntos que precisam ser avaliados para a gente poder pensar aqui num modelo e num projeto de tributação que traga toda essa simplificação e que a gente consiga ter um sistema muito mais simples, mais fácil e que consiga acomodar toda a evolução que a gente vai ter dos produtos e serviços financeiros. Não é simples, não é fácil, mas acho que a gente, inevitavelmente, vai ter que avançar em relação a essas questões. Eu acho que a maior dificuldade que eu vejo, Edu, e aqui acho que fica difícil de eu falar um pouco quais são os caminhos e quais são as possibilidades que a gente tem, mas talvez eu possa falar um pouco de quais são os pontos importantes que devem ser considerados, né? Os fundos de investimento, hoje, eles não são apenas uma forma de investidores em geral, sejam eles institucionais, fundos de pensão, pessoas físicas ou jurídicas, obterem rentabilidade dos recursos disponíveis que eles têm. Eles são uma fonte de financiamento da economia, né? Eles, na realidade, financiam tanto o governo, os fundos de investimento hoje carregam mais de 46% das dívidas públicas nas suas carteiras, e eles também carregam mais de 58% das emissões privadas de dívidas corporativas. Então, a gente está falando de uma indústria que tem um patrimônio de mais de 7 trilhões e meio. É muito dinheiro, né? E é um dinheiro que não é só com olhar de investimento. Às vezes, eu acho que a gente esquece, quando a gente está falando de fundo de investimento, de todo esse potencial e de toda essa função de financiador. Então, quando a gente olha para o mercado, a gente não tem só o setor financeiro, só os bancos fazendo financiamento, sejam os bancos privados, seja a BNDES. A gente tem uma responsabilidade importante dos fundos nesse papel. E qualquer mudança que a gente faça na tributação pode ter impacto em relação a isso. Então, acho que esses são os cuidados que a gente precisa fazer. Você comentou aqui um pouco antes sobre o FDIC, né? O quanto o FDIC foi importante para trazer um pouco das pessoas para a parte de bancarização e tudo mais. O FDIC, por exemplo, é um instrumento, inclusive, de você tirar a parte de crédito dos bancos para permitir que os bancos possam fornecer mais créditos. E, por outro lado, eles fazem o financiamento de empresas e de companhias na renegociação, muitas vezes, de dívidas e desses produtos estruturados. Então, acho que a gente precisa olhar o fundo com essas características. E, quando a gente vai fazer as mudanças tributárias, a gente pode afetar tanto na percepção do investidor, né, sobre os benefícios e as vantagens que ele tem ao investir no fundo de investimento, e essa dinâmica ela pode ser afetada em função da questão tributária, quanto a gente também pode estar falando de um impacto no financiamento da economia real, né? A gente, por exemplo, quando a gente veio discutindo a reforma sobre o consumo, e que tenha potencial aumento, né, de carga tributária para os prestadores de serviço do fundo e que isso naturalmente vai incidir, por exemplo, no aumento das despesas,
você vai ter a busca por parte dos gestores de produtos com mais rentabilidade. Ele vai buscar produtos que tenham uma rentabilidade, um pagamento de juros maior para poder remunerar os seus investidores. E isso cria também uma força, né, em relação às próprias taxas de juros brasileiras, em relação às próprias companhias que podem começar a enfrentar um pouco mais de dificuldade nos seus financiamentos. Então, a gente tem que manter esse equilíbrio, que ele é tênue, tem muitos pratinhos girando ao mesmo tempo, e, às vezes, um que fica ali desestabilizado, ele pode gerar impactos significativos para o financiamento da economia real. E tem um outro aspecto também que é importante, que a gente fala muito de segurança jurídica em relação à tributação. E a gente fala de segurança jurídica porque a tomada de decisão dos investidores ela é feita num cenário. Então, quando você pensa, por exemplo, na aquisição de cotas de um fundo de investimento imobiliário, que hoje tem determinados benefícios tributários para a pessoa física, você faz essa consideração, mas são investimentos de longo prazo. São investimentos que não necessariamente você tem uma liquidez para permitir que o investidor possa sair desse investimento com uma certa facilidade. E isso tem que ser levado em consideração quando a gente faz mudanças, porque muitas vezes as mudanças tributárias elas acabam afetando a rentabilidade futura desses investimentos. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio difícil de ser feito. Então, a simplificação é importante, a isonomia é importante, mas a gente também não pode esquecer de como os fundos têm um papel relevante no financiamento da economia real no país. Sem falar aqui no que a Luciane também já trouxe, eles agregam, né, todo o conhecimento do gestor. Então, o que talvez hoje as pessoas físicas não tivessem capacidade, aí eu estou falando por mim, tá? Como uma investidora, vou me considerar aqui comum, de ficar selecionando ou escolhendo ativos para investir, né, diversos valores imobiliários que a gente tem disponíveis e que agregam, às vezes, uma característica de risco diferenciada. Então, uma debênture, que muitas vezes você tem atrelada a ela determinadas garantias, determinadas responsabilidades, para você poder entender se aquele risco-retorno vale a pena. O que é muito difícil para o investidor normal fazer isso de forma individualizada, o fundo traz isso para ela. Então, não é à toa que a gente tem um PL de 7 trilhões e meio na indústria, né? Porque isso realmente, a questão da governança que os fundos trazem, então a gente consegue fazer um aumento, por exemplo, da governança das próprias companhias, né? Porque toda essa exigência numa análise de crédito, na análise do investimento que vai ser feito e, consequentemente, da onde o fundo está colocando esse dinheiro, ele traz para o mercado um aumento de governança de uma forma geral. Então, assim, são fatores e são elementos que a gente precisa necessariamente considerar numa possível reforma para simplificar. Eu não respondi diretamente a sua questão, porque eu acho que realmente é quase impossível aqui fazer uma previsão do que seria uma tributação ideal de fundos. A gente vai ter diversas discussões a respeito disso, entre modelos ideais e modelos possíveis, mas eu queria contribuir um pouco com essa visão de todos os impactos que a gente pode ter em qualquer tipo de proposta de reforma tributária que a gente venha discutir, olhando para a indústria de fundos de investimento. Agora, aqui, só complementando o ponto da Soraya, nessa questão da simplificação, né? Ela é primordial não só para a própria indústria de fundos, mas para a gente conseguir, hoje, esses 7 trilhões e meio que temos, é um pouco mais de 3% do volume de investimentos global no Brasil. Então, ainda é uma indústria muito pequena, com muito potencial de desenvolvimento. Mas essas complexidades, inclusive a tributária, acaba afastando o investidor, pessoa física, do produto. Então, assim, na hora que você começa a tentar explicar para o investidor como é que funciona a tributação, o FDIC é assim, o fundo no exterior é assado, o cambial, renda fixa, ele fala, putz, não, vou deixar meu dinheiro na poupança. Isso aqui não é para mim, é muito complexo. Então, assim, e é irracional hoje, se você pensar do ponto de vista de rentabilidade, que as pessoas decidam deixar o dinheiro na poupança, por mais que seja importante para fomentar outras indústrias. Mas, para a gente poder fazer esse movimento de uma forma muito mais escalonada, a indústria precisa simplificar, para que a gente, na ponta aqui da distribuição, consiga facilmente explicar para o investidor que é simples, que é fácil. E fazer esse movimento hoje que ele acontece numa velocidade aquém do que poderia estar acontecendo e financiando muito mais essa economia real, seja na dívida pública ou privada. E eu acho que regulatoriamente é o que a CVM vem fazendo, né? Imagina, hoje, você vai falar, eu quero abrir um fundo, você tem que perguntar qual para ver qual regulamentação você vai explicar. Porque tem a de FIP, a de FDIC, a de Fiagro não existe ainda, a de imobiliário, a de fundos líquidos, a de Funcine, que é de 1900 e bolinha. Então, eu acho que também é algo que foi muito legal,
de você pegar todas essas regulamentações e juntar na mesma. Então, você lê a 175, a parte geral, ela vai se aplicar a todo e qualquer fundo. E você vai ter ali os anexos, né? Cada um, óbvio, com as suas particularidades, porque cada tipo de fundo tem algumas particularidades que precisam ser endereçadas. Mas eu acho que quando você faz isso, a primeira coisa que você faz é começar a evitar e consertar assimetrias. Então, remetendo lá à minha primeira fala, quando eu falei, no FIP, quando o FIP foi alterado, tirou a responsabilidade solidária. Pô, muito bom, era só no FIP. Explica para o investidor estrangeiro por que é só no FIP. Porque é outra regra. Não, mas por que a outra regra não mudou? Porque ainda não veio a mudança dessa regra. Então, assim, você ter um ambiente só, onde você pega tudo que você trouxe de mudança e que foi positiva, e você consolida ali numa regra única, isso é super importante. E pegando até um gancho da Lu, o quanto é importante o investidor comum, né, o investidor de varejo, entender um pouquinho daquilo. Gente, eu sou advogada de administradora, eu estou há 20 anos no banco. Fora fundo imobiliário, eu nunca, 20 anos, fiz uma assembleia de fundos que tenha ido mais do que 5 pessoas. Põe a pauta que vocês quiserem. Aumentar a taxa de 1 para 10. Vai ligar gente xingando, mas ninguém vai aparecer na assembleia. O investidor não está acostumado com isso. Então, a parte de educação financeira e de simplificação e a parte informacional, e no Summit da Ambima, o Maeda falou isso, de rever os informes. Você não precisa ter muita coisa, você precisa ter coisa simples, você precisa ter informação que a pessoa entenda, que seja algo que ela veja e se conecte com aquilo. Para quê? Para ela querer fazer parte. A gente precisa que a governança passe pelos cotistas serem atuantes. Então, você precisa simplificar, você precisa ter uma regra única, você precisa ter uma regra que as pessoas, pelo menos... Tudo bem, não sei que nem todo mundo vai querer ler a 175 inteira, mas assim, vamos lá? Vai ser uma só. Você não vai precisar ter um monte, né? Dependendo do fundo, eu vou ter que ler outra. Então, já é um bom começo. E para que os investidores comecem a ter, não só entender mais dos seus produtos, saberem as responsabilidades, quem que eles vão procurar para quando eles quiserem falar do produto, ou quando eles quiserem falar do operacional, ou quando eles quiserem falar da governança, mas também para que eles participem. É importante isso, e a gente não tem. Um monte de fundo de infra, que é algo que a gente tem fomentado para caramba. A gente tem cada vez mais estimulado fundos com listagem, assim como os fundos imobiliários, que eu acho que é muito o mote do fundo imobiliário, não só a parte, né, de tributação, como a Soraya falou, mas principalmente por ter essa saideira. Então, você ter essa possibilidade de negociação é importante. A gente tem buscado isso para outros fundos, mas, de novo, você pega regulamentações que pedem um quórum de aprovação de 25%, 50% da base para aprovar determinadas matérias, a gente senta e chora. Você fala, então, não consigo nem maioria dos presentes, porque não vem ninguém. Então, eu acho que isso é algo também que a gente tem que trabalhar como indústria, e que tanto regulação quanto autorregulação eu vejo que tem trabalhado muito para isso, para ter canais em redes sociais, para que as pessoas entendam no que elas estão investindo, para que elas não escolham a poupança, porque isso é importante, mas a gente tem que fazer uma linguagem simples e tem que fazer uma regulamentação que case com tudo isso. Exatamente, né? E quando a gente está falando de investimento em fundos, é um investimento que, por ser diversificado, acaba trazendo mais segurança para o investidor, né? E aí, de vez em quando, a gente percebe que o ativo contido no fundo de investimento, ele traz um pouco mais de atratividade do que o fundo de investimento, que traz mais segurança. E, normalmente, quando o investidor se depara com a possibilidade de investimento em um fundo, ele vê essas complexidades, ele vai para aquilo que é mais simples. Será que algo... Isso na verdade, é uma provocação, né? Uma pergunta retórica, mas será que a gente não teria que mudar alguma coisa em relação à simplificação, que é o que a gente está fazendo, para que, de fato, isso aconteça, né? Eu acho que é isso que tem que ser pensado, né? Traz mais segurança para o investidor, o investimento no fundo, do que o investimento no papel que está contido no fundo. Mas como a gente coloca isso na mente do investidor?
Eu acho que isso é um desafio que não vai ser só para a Ambima, não vai ser só da parte do gestor, é um desafio de toda a sociedade aí para que isso aconteça. Porque, afinal de contas, é bom para a sociedade, é bom para a população, né? E é bom para quem está investindo, Soraya. Eu vou só complementar um ponto do que você falou, que tem a ver muito com essa questão da educação do investidor. E a gente não pode lembrar que o investidor no Brasil é mal acostumado, né? Ele tem alta rentabilidade, baixo risco e liquidez. Então, este também é uma equação que dificulta muito quando a gente está falando, por exemplo, de educar o investidor para ativos que talvez sejam mais arriscados, que sejam menos líquidos, que tenham mais risco, né? E talvez um grande potencial de investidores nesse sentido que a gente tem são, por exemplo, os investidores estrangeiros, que estão muito acostumados a investir em longo prazo, em infraestrutura, que são investimentos necessários para o nosso país. Mas aí, puxando um pouco aqui do que a Luciane disse sobre a questão da simplificação e de ser fácil a gente conseguir explicar não só a parte regulatória, mas a parte tributária, eu me lembrei de uma coisa, né? Eu tenho alguns colegas que trabalham em instituições financeiras, principalmente internacionais, na parte tributária, e a gente fala que o maior desafio aqui é a gente conseguir explicar para os gringos lá fora como funciona a tributação no país. Então, enquanto a gente tiver um cenário onde a gente se vê com uma dificuldade de conseguir explicar como funciona a tributação de um investimento aqui no Brasil, que é isso que a Cacau falou, né? Para um fundo é X, para o outro ativo é Y, para esse fundo é Z. Então, enquanto a gente tiver isso, vai ser muito difícil da gente abrir todo o potencial que a gente tem de trazer recursos, sejam daqui do próprio país, dos investidores, que para sair de investimentos triviais como poupança e vir, por exemplo, para fundos, para mercado de capitais, mas também do investidor estrangeiro, que acho que tem um grande potencial de trazer financiamento para uma questão, para partes importantes que o Brasil precisa, principalmente em infraestrutura. Obrigado, Soraya. Acho que o ponto positivo é que estamos no caminho, né? Acho que as discussões, né, todo o regulador, autorregulador, o mercado discutindo, mostra que temos objetivos comuns. O desafio é como é que acelera para isso aqui se tornar cada vez uma realidade mais presente e para que essa indústria de fundos realmente evolua muito mais, porque ter só 3% do market share de fundos da indústria no mundo inteiro é muito pouco para o tamanho e potencial do Brasil. Exatamente. E o fato da gente estar no dia que a gente discute o mercado financeiro, a gente tem um painel especificamente para fundos de investimento, isso demonstra a importância desse tema para a sociedade, né? Cacau, alguma consideração final? Não, acho que uma recomendação, apertem os cintos, 2 de outubro está chegando, acho que vai ser muito bom e não vejo a hora de constituir logo o primeiro fundo 175, que aí sai do papel e a gente para de se preocupar. Se preocupa com outras coisas, exatamente, né, Lu? Exatamente. Se preocupa com a 179, com classe de cota, mas pelo menos já vai estar na rua. Vai ser ótimo mesmo. É a consolidação do passo firme e largo que a gente tem que dar nessa indústria. Gente, foi um prazer falar com vocês. De fato, o nosso tempo acabou aqui. Não, mas foi ótimo. Foi ótimo. Ficar ao lado de vocês aqui discutindo esse assunto. Obrigado, Cacau. Obrigado, Luciane. Obrigado, Soraya. Obrigada a você, Edu, ao PwC, pelo convite. Obrigado.